Acalma. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Pádua. Hoje, dia 4 de dezembro de 2025, estamos gravando o episódio especial em preparação ao Dia Internacional do Voluntariado, que é comemorado amanhã, no dia 5 de dezembro. Nesse episódio, vamos desvendar o que de fato é o voluntariado nos dias de hoje. Por que ele transforma tanto quem ajuda quanto quem é ajudado? E como cada um de nós podemos fazer a diferença, mesmo com pouco tempo? E para conversar sobre isso, tem aqui nossos convidados. Então, nossos convidados, quem gostaria de se apresentar primeiro? Pode, pode falar, seu Jackson. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Satisfação em poder estar aqui participando deste grande momento, data memorável do Dia do Voluntariado. Permito-me apresentar, sou Jackson Casagrande, sou natural da cidade de São José do Cedro, estado de Santa Catarina, moro atualmente na cidade de Sombrio, sul do estado de Santa Catarina, sou pastor por vocação. Hoje, neste momento, eu estou com a minha família em Goiânia. Eu faço parte, além do meu lado ministerial, que por 27 anos dediquei exclusivamente como pastor voluntário, viajando o Brasil e o mundo, fazendo a obra do Senhor. Também, na minha adolescência e no nosso início de casamento, eu e a minha esposa Raquel somos terapeutas por profissão. Mas chegou um dia que o Senhor falou para nós não mais curar feridas da carne, e sim curar feridas da alma. Dado a isso, saímos para a obra do Senhor durante longas datas, porém, desde 2023, meados de 2022 a 2023, o Senhor me oportunizou eu fazer parte de um fundo de investimentos nacional e internacional. Pela misericórdia do Senhor, hoje, uma das empresas aqui na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, e já fazem 30 dias que eu estou residindo nesta cidade, na capital de Goiânia, mas também a minha raiz, além da minha terra natal, no extremo oeste catarinense, na cidade de São José do Cedro, próximo da fronteira com a Argentina, também a minha terra hoje atual, cidade de Sombrio. E na pessoa do pastor Álvaro, nosso grande amigo, eu quero cumprimentar a todos que aí estão participando. Para mim, me sinto muito honrado por estar participando deste momento. E que a mão do Eterno possa sempre estar abençoando a vida de cada um de vocês. Deus abençoe. Muito obrigado. Interessante. Muito obrigado, seu Jackson. Próximo, por favor. Pode falar, Eu Andréa. posso falar? Pode. É a Sandra. Desculpa, Sandra. A Sandra. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite que o Álvaro nos fez estarmos aqui nesta noite. E eu quero falar para vocês que é com muita alegria que eu sou voluntária desde criança. Meus pais nos ensinaram o amor, a compaixão, a gratidão a Deus, como amar ao próximo sem pedir nada em troca. Então, eu tive esse exemplo muito forte dentro da minha família. E o pai era daquelas pessoas que ele tirava, se fosse preciso tirar a roupa dele para dar, para ajudar, ele fazia. E ele nos ensinou na prática. E a gente viveu isso desde criança. E depois que eu vim aqui para Florianópolis, eu pude também ser voluntária em várias causas. E eu faço isso com muito amor. E é um tempo precioso que eu dedico. E aqui na minha casa eu sempre tenho alguma coisa para dar para as pessoas, seja um prato de comida, roupas, que a gente sempre faz doações e nós ajudamos de várias maneiras. E muito obrigado pela iniciativa dessa live, parabéns a todos pelo Dia Internacional do Voluntariado. Obrigado, Sandra. Próximo.
Boa noite a todos. Boa noite. Muito prazer, sou o pastor Roberto Souza, aqui de Santa Catarina. Estamos aqui na Grande Florianópolis, São José, e muito prazer estar aqui nesse webinário saudar a todos aí que estão nesse webinário aqui, essas autoridades que são voluntários, que dedicam tempo, energia, a sua expertise, né, para a causa do outro, do bem, e da promoção da cultura da paz, né? E venho aqui me apresentar brevemente, eu sou embaixador da paz, pela Federação da Paz Universal, PF, há 25 anos aí atuando, né, no setor onde, como líder espiritual, assessorando famílias e jovens e toda a sociedade a se conectar com Deus através da fé, através da sua palavra. Sou palestrante, conferencista, né? Hoje atuo com eventos em igrejas, né? Igrejas afins, igrejas católica evangélica, escolas municipais estaduais, dando palestras sobre prevenção, realmente ao bullying, combate à violência, ao diálogo, socialização, a reflexão do papel de cada ser, o que tange a construção de uma sociedade mais responsável, consciente, tá? De fato, buscando parcerias aí, realmente apoiando projetos e associações e demais ONGs, levando realmente esse conteúdo da mensagem da cultura da paz, que ela precisa ser promovida por cada cidadão, cada pessoa que se permita pode também levar o seu projeto, o seu ideal, para melhorar a sociedade de uma forma mais coesa, mais consciente. Hoje coordeno um programa de célula chamado Home Group, onde a minha família participa, e também auxiliamos formando outros líderes, capacitando pessoas que queiram se tornar um agente que promova a paz, pessoas que queiram também fazer algo, né? Que queiram realmente contribuir com essa causa. Hoje trabalho, a minha principal função hoje é mentorias, eu sou mentor de inteligência espiritual e também inteligência emocional, ajudando profissionais a atingir o seu auge de existência, conectando eles com a fé e com Deus. Então, me sinto honrado, obrigado pelo convite, Pádua, e demais aí desse webinário. A gente deseja esse Dia Internacional do Voluntariado que alcance mais pessoas e desperte você também que está em casa para fazer parte dessa causa tão importante que é para todos nós. Obrigado. Obrigado, pastor Roberto, pela sua apresentação. Próximo. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Pádua. Boa noite, pastor Álvaro, a todos os outros que aproveito para cumprimentar. Sou o pastor Inohan Almeida. Sou natural aqui de São Paulo, capital, nascido e criado em São Paulo, né? Desenvolvo também os trabalhos aqui na região São Paulo, na Zona Sul. É um trabalho que herdei, né, de meu pai. Meu pai começou as atividades de voluntariado também, atividades apoiando a comunidade, no ano de 1978, né? No ano de 2008, ele veio a falecer, e a partir de então, né, assumi essa responsabilidade aqui na região, né, onde desenvolvemos aí trabalhos de distribuição de cestas básicas, distribuição de leite, medicamentos, cadeiras de rodas, fazemos palestras contra DSTs, contra as drogas, palestras de estruturação familiar, conduzimos também aqui uma igreja, mais uma série de outras atividades, né? Sinto que esse trabalho, especialmente o trabalho de voluntariado, não foi uma coisa que fiz porque quis, mas Deus foi puxando para isso e nasci vendo esse exemplo de meus pais, um exemplo que hoje, né, a gente está levando aí para outras pessoas e desenvolvendo, graças a Deus, um grande trabalho, né? Espero também que esse momento, essa live, possa também estar inspirando muitas pessoas aí à prática também do voluntariado. Tá bom? Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, seja bem-vindo. Próximo. Posso me apresentar? Pode falar, André. André de Paula, sou mãe do Mr. Felipe Moreno, né? Minha trajetória começou como mãe e é a trajetória mais linda que tem. Hoje eu sou Miss Vale do Itajaí, ganhei como primeira do Brasil e sou embaixadora da paz. Junto com meu filho, ganhamos várias premiações devido aos projetos sociais que fizemos. Eu acredito que ser voluntário é uma causa muito nobre, né? Ninguém se torna voluntário por um acaso, sempre tem uma história por trás de tudo isso. A gente carrega aquela essência, né, de ser voluntário
Porém, existe sempre uma história de gratidão, uma história de dor, e isso é muito legal, isso é muito importante. E é isso. Muito bem. Obrigado. Seja bem-vinda também. Próximo. Oi, boa noite a todos. Eu Boa sou noite. Álvaro Geraldo de Souza, natural de Santa Catarina, cidade de Urubici. Estou nesse trabalho voluntariado desde a da minha infância, né? Por intermédio do meu pai e da minha mãe, né? E sou pastor, fui diretor da Federação da Paz Universal e fizemos muitos trabalhos aí pelo Brasil inteiro, né? Muitas ações, muitas atividades, né? Junto com a Dona Rosa, o pai do Inohan, quando ela estava vivo, né? E em Santa Catarina tem continuado as ações, as atividades, né? Fazendo muitos trabalhos, né? Junto com várias organizações, instituições, né? Que têm apoiado o trabalho também pela paz, pela cultura da paz. E junto com o nosso querido pastor Roberto, fizemos muitas atividades ao longo de 6 anos aqui em Santa Catarina, nas escolas, no centro comunitário, Dia do Papai Noel, nas ONG, nas organizações, e a gente criou assim um leque de atividades, de trabalho, e com muitos parceiros, muitos embaixadores da paz, a gente sempre trabalhou junto nos projetos de cada embaixador, né? Então, a gente está assim, muito feliz e grato a Deus pela oportunidade da gente estar desenvolvendo as ações, as atividades, procurando ajudar pessoas que precisam do nosso apoio. E muito obrigado a todos, né, por ter a oportunidade de participar com vocês dessa reunião tão especial. Obrigado. Seja bem-vindo. Próximo. Pode. Tá mutado, Dona Rosa, seu microfone. Tá mutado ainda, tá? O senhor Anísio, o senhor quer, enquanto a Dona Rosa verifica o microfone dela, o senhor pode se apresentar, por favor? Claro, boa noite, meus Boa noite. prezados amigos e amigas dessa bancada, meus irmãos. É um prazer muito grande, assim, não tem nem palavras para descrever, né, a satisfação de estar participando de uma webinar desta qualidade aqui. O meu nome é José Souza, eu ultimamente resido aqui em Salvador, na Bahia. Sou representante legal da Associação das Famílias pela Unificação e Paz Mundial aqui há, já há 12 anos, entidade a qual já representei também em outros estados. E nós temos atuado, minha área de atuação, o meu foco de atuação é mais voltado para a área de educação. Claro que educação visando o bem-estar humano, né, e o direcionamento também correto da vida das pessoas, né? E temos atuado especialmente utilizando o potencial, procurando utilizar o potencial das redes sociais, que é um meio através do qual a sociedade tem sido mais influenciada nos tempos atuais, né? E temos projetos grandes, o objetivo realmente é contribuir para a transformação da sociedade a curto, médio e longo prazo. É um prazer estar com vocês. Obrigado, senhor Anísio, pela sua presença também aqui no canal. Parabéns. Dona Rosa, conseguiu desmutar o seu microfone? Sim, parece que sim. Agora sim. Sim. Seja bem-vinda. Ok. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou pastora Rosa, sou aqui de Embu das Artes. Tenho feito um trabalho também voluntário na minha vida toda. Desde que eu conheci a Providência, eu comecei, eu trabalhava e depois não conseguia mais ficar no trabalho, porque a vontade de ir, de ajudar, de fazer, era muito maior. Então, eu tive que fazer uma forma de trabalhar e dar conta do que tinha que fazer, e
e para o voluntário. E aí tinha mais o pastor Elias, que fazia esse trabalho também, e a gente trabalhou junto por muito tempo, muitos anos. E aqui a gente trabalha com a Federação das Mulheres, faz chá da tarde, incentiva outras pessoas também a fazer outros programas também, para poder ajudar. E também trabalhamos muito com balé, judô, academia, com professores maravilhosos que foram de maneira assim voluntária, incrível, que ajudou muito os nossos jovens. Os nossos jovens, tudo criança, eles cresceram aqui, fazendo academia, fazendo balé, aprendendo as coisas boas, aprendendo a ser irmãos, aprendendo a se reunir, aprendendo a respeitar uns aos outros. E cresceu assim, os professores empenhou nessa batalha de ensinar esses jovens. Graças a Deus não se perdeu ninguém, graças a Deus, né, foram bastante jovens que ficaram muito bem. E trabalhamos também, de voluntários também, com os projetos, vários projetos de associações. E um dos projetos bons também foi o Consegue, né? Uma ONG muito boa, que foi de grande valor aqui para nós, no Embu das Artes, foi maravilhoso. Então, eu acho que ser voluntário é isso, é maravilhoso, é um trabalho incansável, algo que bate no coração das pessoas, que faz as pessoas ser felizes, que faz as pessoas sorrir, que faz as pessoas não ter tempo ruim para elas, né? Então, acho que é muito importante ser voluntário, e muitas pessoas que voluntário já sabem, é pessoas boas, é pessoas que já falam com o coração, né? Eu não sei se eu estou falando de mais ou de menos aí, gente, se eu tenho mais tempo ou não. Então, estou cortando tudo aqui. Tá ótimo, Dona Rosa. Tá bom, o meu tempo acabou, então. Então é isso. Eu fico feliz de estar aqui junto com todos vocês também, que têm esse mesmo intuito, né? Ok, muito obrigada. Nada, obrigado a todos, né? Eu queria fazer aqui deixar um recado, para cada um de vocês comentarem uma só palavra, o que define o que é o voluntariado. O que significa para vocês? 3 opções: gratidão, conexão ou esperança. Só falar uma dessas opções para cada um de vocês. O que é o voluntariado? Esperança. Gratidão. Boa. Eu ia falar a mesma coisa. Boa. Gratidão. Gratidão. Eu queria trazer a palavra esperança, que a sociedade está buscando exatamente essa autoconfiança. Então, levar a esperança para as pessoas, continuar acreditando, é importante. Também vou na esperança. Eu também vou na esperança. Difícil definir apenas uma palavra. Isso mesmo. Mas esperança e gratidão acho que é o que define voluntariado. Vou usar 2. Não pode, hein? Mas tá ótimo. Tá ótimo. Tá valendo. Andréia? Gratidão? Esperança. Esperança. Muito bem. Eu vou começar o nosso perguntas, né, e respostas. Primeiramente, eu vou começar o pastor Jackson. Se alguém puder, quem está com o telefone aí da Dona Rosa, vou começar com o pastor Jackson. A primeira pergunta, pastor Jackson, será para o senhor, tudo bem? Pode ser? Pode, claro. Vamos lá. Pastor, o que realmente motiva as pessoas a se tornarem voluntariados? Se tornar um voluntário. Excelente pergunta. Eu acho que, independente do credo religioso, independente do segmento, mas entendo que estamos todos ligados em Cristo, o que leva ao voluntariado é aquilo que o próprio Eterno nos ensinou, o amor, que sem o amor nós não somos nada. E baseado nessas 2 colocações que foram feitas, a esperança, a gratidão, eu tenho certeza que todas as pessoas são gratas, né? E a gratidão é uma maneira de nós expressarmos o amor de Deus. E se nós não estender a mão, não somente no lado material, no lado financeiro, mas estender a mão, sim, no lado espiritual,
no lado emocional. E isso hoje nós estamos vivendo momentos totalmente adversos àquilo que nós estamos acostumados como outrora. Estamos falando de momentos difíceis, e a expressão da fé, a gratidão, a esperança, parece que caiu na desesperança. E momentos como este, de estarmos trocando informações, de podermos expressar esses momentos lindos de gratidão. E este dia, como em especial, no amanhã, no dia 5, o dia do voluntariado, isso deveria despertar um momento de gratidão a nível nacional e, por que não falar, mundial. Então, eu entendo que tenho viajado muito no lado ministerial, ministrando no Brasil e fora, independente das igrejas, como disse o nosso amigo pastor, que aí está o professor, ministrando, levando a palavra, independente da posição religiosa, mas podendo levar esta palavra de voluntário, de amor, de gratidão. E este amor e gratidão a gente encontra diariamente. Não somente em ir, mas muitas vezes se encontrar no inesperado, no improvável, no impossível, no inesperado. Nós encontramos e desejamos e fizemos esse gesto voluntário. E muitas vezes o gesto voluntário, né, não é tão somente, no meu entender, é aquele momento que você se dedica a ir fazer este gesto, que eu entendo que é um gesto de gratidão, de amor, de esperança, não tem dúvida. Mas também é aquele momento voluntário do inesperado, quando você está decidido ao trabalho, ao ministério, algo e quando menos espera, Deus permite o inesperado. E no inesperado você faz um pequeno gesto. E muitas vezes esse pequeno gesto, sendo um voluntário, no ajudar alguém a subir uma escada, abrir uma porta, algo tão simples, mas que dá uma dimensão de amor e gratidão de uma forma muito grande. Então, no meu entender, eu sempre procuro ser voluntário, não somente naquele momento ao qual nós dedicamos, sendo embaixadores da paz, sendo pastores, ministros do evangelho, naquele momento destinado aonde nós vamos estar fazendo. Mas muitas vezes uma palavra, e como diz a palavra do Senhor, da mesma boca que sai uma palavra de bênção, desta mesma boca não pode sair uma palavra de desmérito ou de maldição. Então, quando menos esperamos, estamos dedicando a nossa vida, ao nosso trabalho, ao nosso cotidiano, e o Senhor permite o inesperado. E é através de palavras ofensivas, palavras em desmérito, palavras que te deixam entristecido, que você demonstra o oposto. Como diz a palavra, e temos que usar muito a palavra, aonde tinha tristeza, superabundou a alegria, aonde tinha o pecado, abundou a graça, aonde tinha doença, veio a cura. E é no inesperado, volto a dizer, e com muito respeito, não somente no momento de se dedicar a ir, a fazer aquele momento dedicado ao voluntariado, que isso independe de credo, isso independe de qualquer posicionamento, isso sim está dentro de cada pessoa. O ser humano, ele foi feito para ser voluntário, a se dispor a fazer algo de bem. O ser humano, ele foi criado na sua origem para ser disponível ao amor, à gratidão, ao voluntariado. O ser humano, ele foi feito isso. Quando Deus nos fez, ele nos fez para, em forma de gratidão, adorarmos e exaltarmos o nome dele, e sendo voluntário adorador. E esta adoração não está, no meu entender, e respeitando sempre posições adversas,
O voluntariado em adoração não está somente no adorar em louvores, pregação e momentos de adoração. Não, o voluntariado e a adoração está em estender a mão ao próximo. Citando a passagem muito conhecida do bom samaritano. Passou um, passou outro, e passou o inesperado, passou o improvável, aquele que ninguém dava valor, aquele que ninguém olhava, estendeu a mão e foi o bom samaritano. No início da nossa vida conjugal, como terapeuta, nós tínhamos 2 clínicas. E uma dessas clínicas, o nome dela era Clínica O Bom Samaritano. Porque além do trabalho que nós fazíamos como profissional, aliado a uma associação e também uma igreja, que lá tinha em nossa terra natal, no extremo oeste catarinense, tínhamos o lado voluntariado. Mas aquele lado voluntariado sem muito flash, sem muita divulgação, aquilo de coração, fazendo tratamentos, fazendo o bem-estar de outra pessoa. Para encerrar a minha fala, que já são de delongas, eu acho e entendo assim, o voluntariado, o momento de você fazer, não é somente um gesto, e sim aquilo que está aqui dentro do coração. Aquilo que está aqui dentro. O amor e a gratidão. José, muito obrigado. Desculpa a delonga. Muito bem. O que o senhor informou aí, para muitas pessoas que estão aí no canal do Pádua, que vão assistir, né, que nossa live está sendo, nosso podcast está sendo gravado, depois a gente vai soltar amanhã, no dia do voluntariado. Então, todos que estão aí vão ver realmente esse podcast no dia 5 de dezembro. Muito bem. Obrigado, seu Jackson. Parabéns aí e virá mais pergunta para o senhor, tá? Agora, eu queria aqui mencionar o pastor Roberto, que ele falou sobre o voluntariado. Nós sabemos que isso não só é só doar o tempo, mas o senhor mencionou outras coisas que me chamou a atenção. Como, pastor Roberto, conseguir transformar pessoas em ser voluntariado? Como você mudar a cabeça da pessoa e ela dizer assim, a partir de hoje eu vou ser um voluntariado? Seria, traduzindo a sua pergunta, né? Como motivar a pessoa para que ela se torne um voluntariado, ou seja, se dedique à causa do voluntariado. Isso. Eu digo que a melhor forma de fazer isso é exemplificando, é sendo um modelo para essas pessoas. A palavra esperança, ela salienta a perspectiva da sociedade que as pessoas estão desacreditadas do próprio ser humano. E aí tem aquela frase popular que todo mundo conhece, o mundo precisa de pessoas mais humanas. Quando existe alguém que traz o respeito, que traz o cuidado, que traz o amor, como o pastor Jackson trouxe, e se doa por causa do bem, apenas por servir, não é? Sem interesse, sem buscar nada em troca, apenas por reconhecer o valor do ser humano, do outro que precisa, isso é inspirador. Então, quando nós, a ação, né, não só dizer, temos um problema aqui, não só apontar as atribulações da sociedade, mas ser um agente construtor de soluções efetivas, alguém diz assim, uau, eu também quero fazer isso. Desperta. Jovens, desperta. Casais, pessoas, idosos. Pessoas querem ajudar, mas não sabem por onde começar, né? Então, quando você tem a sua luz, e a sua luz brilha, essa luz, ela acaba iluminando outras pessoas. E elas dizem, eu também quero me tornar o sal da terra e a luz para o mundo. Então, como está lá no própria palavra do Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Primeiro ilumina a mim. É lâmpada para os meus pés primeiro, depois luz para o caminho. Não há luz para o caminho sem me iluminar. Então, uma pessoa que está feliz, ela vai contagiar outras pessoas. Quando ela está em paz, ela vai transmitir essa paz para as pessoas. Quando ela está realmente convicta, ela transmite a convicção para as pessoas, elas percebem. Portanto, ser voluntário, a melhor maneira de inspirar, de motivar outras pessoas é dando exemplo. E o mundo precisa de bons exemplos, porque, infelizmente, a sociedade ela já está abarrotada de maus exemplos, né? Então, ser voluntário é um privilégio, é uma honra.
É como o próprio Cristo falou, né? A palavra de Deus diz, maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Ele falou, eu vim para servir, não para ser servido. Ele deu exemplo para os apóstolos e para o mundo. Obrigado pela pergunta. Muito bem, isso significa que as suas ações e você contagia outras pessoas, né? Andréia, o que você, para ser um voluntariado, você precisa de muito tempo para poder se tornar ou fazer algum voluntariado? Não, no meu ponto de vista, a gente não precisa de muito tempo. Até porque tem pessoas que nem dispõem desse tempo, né? Todos nós trabalhamos, todos nós temos uma vida corrida, né? E a gente consegue arrumar esse tempo, muitas vezes até dentro de casa, através de um telefonema, porque ser voluntário, né? Nem sempre é só em doar alimentos ou ajudar numa determinada causa, né? Às vezes é uma simples palavra, um telefonema, ou às vezes, e muitas vezes, né, dentro da própria casa. Como na minha apresentação, eu falei que eu comecei a minha história como mãe, mas assim, a gente tem que fazer a nossa parte dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, né? Não tem como você ser voluntário fora de casa se dentro da sua própria casa você não está servindo. Se o marido não está servindo a esposa, se a esposa não está servindo e a mãe não está cuidando bem dos seus filhos, né? Sendo exemplo, né? Porque ser voluntariado é isso, né? Se eu ficar perto, por exemplo, de uma pessoa muito rica, eu não vou ficar mais rica. Se eu ficar perto de alguém muito lindo, eu não vou ficar mais linda. Gostaria, porém, não vou ficar mais linda. Porém, se a gente ficar perto de pessoas que dão bons exemplos, que pessoas que têm uma energia que contagia de bondade, de amor, né? O dia da gente muda. Por isso que eu digo que ser voluntário, às vezes, assim como no meu projeto, né? Meu projeto é Somos Todas Rainhas, que é muito gratificante para mim, que depois de uma trajetória de Miss e do mundo que muita gente julga como um mundo fútil, né? Eu pude ajudar muitas adolescentes, muitas mulheres em vulnerabilidade, adolescentes que passaram a acreditar na vida, acreditar na antes que estavam a ponto de suicídio, né? A gente trabalha com escolas, então é um número muito grande, isso se torna alarmante quando você vê uma adolescente, uma criança falar que preferia morrer. Isso é muito triste. Quando você chega e você fala, dá uma palavra de otimismo, que a gente realmente pode. Eu consegui, meu filho de uma escola pública conseguiu. Então, assim, ser voluntário, eu acredito assim que através da palavra, de um sorriso, né? Você dando um bom dia diferente para o porteiro, para a zeladora, muda, ela se sente especial e ela passa a fazer as coisas com mais amor. A gente não sabe o que cada um está na sua casa, o que a pessoa está passando. Somos pessoas diferentes, somos de culturas diferentes. Eu, por exemplo, vim do Paraná, moro em Santa Catarina, né? E fui muito acolhida. E eu retribuo isso. É uma forma também de retribuição. É uma forma de retribuição a Deus por tudo que Ele me proporciona. Sou muito grata. Então, quando a gente fala o que é ser voluntário, né? E amanhã é o dia do voluntariado. Eu acho assim que quando você perguntou sobre quais as palavras seria, né? Esperança, porque a gente está passando por momentos sombrios. É triste falar, mas realmente estamos passando por momentos sombrios, Sim. né? Porém, a gente é muito grato. E a gratidão está dentro da gente, que faz a gente acreditar, que faz a gente agradecer, né? Eu agradeço ao convite do seu Álvaro por me chamar, né, para diante de tantos pastores, né, pessoas que fazem tantas coisas maravilhosas e têm o dom da palavra, né? Eu tô aqui me contando porque, meu Deus, perto de tantas pessoas, né, com o dom da palavra, eu sou pequenininha, mas através da minha pequenez estou fazendo algo. Isso é importante. E é isso. Muito bem. De qualquer forma, você está contribuindo com esse podcast, né? Sandra, você pode informar qual é o impacto real do voluntariado na comunidade e de quem ajuda?
Sim, nós fazemos várias ações aqui, ajudando pessoas de várias formas, mas o impacto melhor e maior é ver o sorriso de uma pessoa quando ela está necessitada e nós ajudamos, quando ela está triste e nós chegamos lá e oramos por ela, como a Andrea falou, né? O chegar, o dar um abraço, ajudar a pessoa. Eu já teve momentos também durante a pandemia que eu entrei numa live quase todos os dias e teve uma palavra, e todos os dias eu trazia uma palavra de Deus, e teve um dia que teve uma pessoa que ela ia se suicidar. E através daquela palavra de Deus, daquele momento onde eu dediquei quase 2 meses, todos os dias entrando para trazer a palavra de Deus, para trazer uma mensagem, e eu sei que não foi só aquela pessoa, teve outras pessoas que estavam com depressão, que eles iam se suicidar. E através de uma mensagem que nós entramos, através de uma live no Facebook, essa pessoa falou assim: eu estava ali desesperada, aquele dia eu ia tirar minha vida. Mas eu estava passando ali, quando eu cheguei no Facebook, vi você falando de Jesus, falando de Deus, falando umas palavras tão tocantes, tocaram meu coração, e eu não me matei, e hoje estou aqui para agradecer. Então, esse dia, assim, foi maravilhoso, foi muito emocionante, eu nunca vou esquecer. E muitas vezes as pessoas dizem também, eu gostaria, né, se você me permitir, de falar daquelas pessoas que dizem que não tem tempo para ser voluntário. E eu fiz aqui um resumo, eu gostaria de ler, se possível, rapidamente. Fica à vontade. Quando a pessoa diz, não tenho tempo para ser voluntário, do ponto de vista espiritual, quando alguém diz que não tem tempo para servir, muitas vezes isso revela que o coração está cheio de tarefas, de preocupações, de compromissos ou até mesmo de prioridades que ainda não foram alinhadas com o propósito de Deus. Mas a verdade é que servir não exige muito tempo, exige apenas disposição. Deus nunca pede o tempo que nós não temos. Ele pede um coração disponível. O Senhor não cobra horas. Ele recebe gestos, um abraço, uma oração, uma visita, mesmo que seja rápida, uma palavra de consolo, um ato simples que muda o dia de alguém. Espiritualmente, servir é a parte maior e melhor da nossa caminhada. Quando dizemos não temos tempo, às vezes estamos dizendo sem perceber, não coloquei o servir como prioridade. Mas quando abrimos espaço, mesmo que pequeno, Deus ele multiplica o tempo, restaura a nossa alegria e usa as nossas mãos para fazer coisas maiores do que imaginamos. O voluntariado não rouba o nosso tempo, ele dá propósito ao tempo. É isso. Muito bem. Essa frase aí, que eu não tive tempo para o próximo, eu acho que foi muito importante isso aí que você falou. Parabéns. Realmente eu gostei Obrigada. muito. Pastor Inohan, eu que sei que o senhor dirige aí a fundação que foi fundada pelo seu pai, pastor Elias. O senhor pode colocar aí para os nossos convidados o que realmente ela mais dá ênfase e mais importante nesse tempo que o senhor hoje está como, né, gestor, como pessoa aí na frente da fundação do seu pai? Na verdade, a Fundação Pastor Elias, ela foi fundada até recentemente, até em homenagem após a ascensão do meu pai, né? Mas ela vem de um trabalho que desde 78 e até antes disso, né? Porque meu pai sempre foi uma pessoa que sempre buscou se servir, né? Então, se a gente pega, por exemplo, o significado do termo voluntário, né? O que significa o termo voluntário? Voluntário significa aquele que não é forçado, aquele que faz de forma espontânea, né? Isso é o voluntário. Né? Isso era uma coisa que meu pai tinha muito, vamos dizer assim, inerente a ele, uma coisa natural dele de servir, de ajudar as pessoas, e com esse desejo de querer ajudar, servir, ele conheceu, né, na época, a Igreja da Unificação, virou membro, e aí começou a ajudar as pessoas dentro daquilo que ele podia. Né? Na época, ele não tinha estudo, não tinha condições financeiras, né? Mas ele tinha vontade. Né? Acho que isso explana também bastante essa ideia do você fazer
você pode fazer aquilo que está dentro das suas condições, desde que você tenha vontade, Deus começa a abrir as portas. Ele fazia o que? Ele pegava a mãozinha lá para o lado do SEASA, arrecadar alimentos, trazer para o pessoal aqui para distribuir. Tinha filas aqui que muitas vezes eu tinha lá 1.000, 2.000 pessoas numa fila para pegar alimentos. Era uma forma de servir a população, uma forma de fazer, de amar aqui a comunidade, né? E nós, de certa forma, incorporamos, né, aqui a Igreja Santo Amaro, né? É uma igreja que, de certa forma, incorporou esses valores, né? Sempre de estar servindo, sempre de estar ajudando, sempre de estar fazendo, buscando atividades que possa, né, dar um sustento, né, vamos dizer assim, para a nossa comunidade, para a questão ao nosso entorno, das pessoas que nós atendemos. Então, dentro das atividades que a gente tem hoje, né, uma atividade que basicamente é muito forte aqui nós, por exemplo, distribuição de cestas básicas, né? Na época da pandemia, foram mais de 5.000 cestas básicas que foram distribuídas só na época da pandemia, né? Aqui, mensalmente, a gente distribui a faixa de 200, 300, 400 cestas básicas, ajudando as famílias. Tem pessoas que vêm, nos ligam que todos os dias pedindo, olha, preciso de ajuda, me ajuda com uma coisa, liga chorando. E é uma das formas que a gente encontra, seja a cesta básica, seja hoje, por exemplo, através do próprio jiu-jitsu, né? Por exemplo, muitas vezes a pessoa pensa, olha, mas eu não tenho uma qualificação, eu não sou bom em falar com pessoas, eu não sou bom com isso, mas cada pessoa ela é única diante dos olhos de Deus, cada pessoa possui as características únicas e pode manifestar essas características únicas de alguma forma, né? Esse é o meu caso, por exemplo. Hoje eu sou professor de jiu-jitsu também, então começamos a fazer aula de jiu-jitsu aqui, temos aqui quase 40 jovens, né? Tanto a turma de crianças quanto a turma de jovens que praticam jiu-jitsu. É uma forma de a gente também tá levando a palavra para eles também, tá levando disciplina, tá educando e compartilhando também esse coração, né, de servir ao próximo, de amar ao próximo, né, com a própria palavra de Cristo trouxe, né, resumindo toda a palavra de Deus em 2 mandamentos: amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, uma forma de a gente amar o próximo é servir, seja através do jiu-jitsu, seja através de doação de medicamentos, seja através de distribuição de leite, seja através de conferência, seja através de ouvir uma pessoa, seja através de dar uma palavra. Enfim, são muitas as formas que a gente tem hoje, que graças a Deus aqui a Fundação Pastor Elias está apoiando aqui toda a nossa comunidade, que é uma comunidade de passagem, só na nossa região aqui, região de Campo Limpo, Capão Redondo, são mais de 600.000 pessoas, né, que moram aqui só no nosso entorno. Então, é uma população que está dentro de um bairro maior que cidades, por exemplo, como Sorocaba, né, e outras cidades por aí por fora. Então, realmente tem muitas coisas, é uma forma que a gente tem, está apoiando, está ajudando. Aí, espero que tenha respondido aí, seu Pablo. Vou ficar muito longe, para não ficar muito longa a resposta. Não, tudo bem. Eu lembro também que, como o senhor falou aí, né, o senhor, através da cesta básica, o senhor dá a palavra, né, que aí, no caso, seria o físico e o espírito, né? Eu lembro que o senhor me chamou para dar uma palestra aí, tinha mais de 100 pessoas, né? E realmente foi muito emocionante aí você dar a palavra para mais de 100 pessoas numa sala, é cativante. Senhor Anísio, boa noite. Eu queria saber do senhor como manter a motivação no longo prazo, evitando o esgotamento do voluntariado. Mais uma vez, né? Boa noite, né? Boa noite. Eu acho que, primeiro de tudo, alguém para ser voluntariado, porque voluntariado significa dar, oferecer de si, né? Ceder de si. Então, antes de ser um voluntário, você tem que ter um valor para oferecer, né? E os valores principais, eu acho que se relacionam, se refere à palavra, o termo voluntariado, é a compaixão e solidariedade. Então, se você tem compaixão e tem solidariedade, espírito de solidariedade, automaticamente você vai estar se dispondo, né, o tempo todo e espontaneamente a assistir alguém, assistir especialmente as pessoas que têm, né, mais necessidade ou mais vulnerabilidade na sociedade. Uma vez que você adquiriu este valor, né, que é o valor fundamental, você automaticamente não tem como escapar, não tem como você fugir deste espírito, desta atividade, se tornar um voluntário na sociedade. Porque as necessidades e as carências são muito abundantes à nossa volta, né? Agora, o que mais me preocupa, né, que eu até
gostaria de alguém comentasse um pouco sobre essa questão que me preocupa, como fazer, né, para que, como o ser humano é muito especialista em converter valores, né, divinos, valores sagrados, em, em valores mundanos, né, em coisas mundanas, ou coisas humanas, né, de coisas divinas para coisas humanas, como fazer, né, para que esses valores relacionados ao voluntariado, verdadeiramente, eles não sejam corrompidos no processo, né? Porque nós vemos que muita gente começa de um voluntariado puro, né? Com a motivação correta e depois acaba convertendo isso em benefício próprio. E até mesmo usando, né, pessoas com espírito já voluntário para também obter proveitos e benefícios próprios, né? Então, o mais problemático não é você perder a motivação, é você corromper a motivação, né? Infelizmente, a gente sabe que acontece no mundo, acho que no mundo todo, né? Inclusive, tem muita gente hoje na sociedade que se tornou político, né? E hoje, né, tem seu status aí graças ao voluntariado. Então, o voluntariado foi convertido de um benefício de um espírito altruísta para um benefício próprio egoísta. E eu acho que o ser humano ele precisa se livrar de certas naturezas, né? Uma vez que ele consegue se livrar do espírito egoísta, da vaidade, e consegue substituir essa vaidade, esse egoísmo, essa ambição pessoal por esses valores específicos, né? Com relação, por exemplo, solidariedade, compaixão. A gente sabe que Deus é um ser de compaixão, né? Quando você está em aflição, você fala que Deus tenha compaixão de mim, né? Imagine se Deus não tivesse compaixão dos seres humanos, nós não existiríamos, não estaríamos nem sequer aqui. E muita gente não tem compaixão. Você vê agora mesmo a turma que estava roubando os aposentados. Existe compaixão no coração dessas pessoas? Absolutamente não existe, são um valor inexistente. Né? E muitas vezes são pessoas que têm funções públicas, quer dizer, quase uma boa parte delas são pessoas que têm funções públicas. Então, o que faltou aí? Compaixão, né? Solidariedade também, 100% zero. E uma vez que nós adquirimos esses valores, então nós temos como automaticamente fazer as coisas certas e não faltar o combustível, né, para continuar. Pelo contrário, quanto mais você faz, mais você encontra a motivação, e quanto mais faz, mais o desejo de fazer mais, ele é ampliado. Né? E a gente sabe que, como diz a Bíblia, que os mansos, né, eles devem herdar a terra. Então, essas pessoas, como são de fato mansas e humildes de coração, elas têm que ter esta natureza, né, para avançar na sociedade, para prosperar. Prosperar no sentido não econômico, claro, prosperar como pessoas, prosperar a sua influência na sociedade. Porque o grande problema na sociedade é que os maus, esses gananciosos, egoístas, avarentos, eles prosperam na sociedade. E as pessoas altruístas, as pessoas que são de fato boas, que estão movidas por motivações verdadeiras, elas acabam não prosperando, elas deixam sua chama apagar. E para mim é porque elas não construíram em si próprio o valor fundamental que deveria mover a sua ação, né, na sociedade. Não sei se fui claro ou específico na questão que você me colocou. Olha, o senhor trouxe aqui, na verdade, uma provocação. E aí eu gostaria dos nossos convidados que se manifeste dentro dessa provocação do Cianísio aí. Por favor, pastor Roberto. E outros também, tá, pessoal? Aberto aí. Permita-me, porque é realmente uma abordagem. Como fazer para evitar realmente, de fato, perder-se esses valores, a essência do voluntariado? É realmente trazer a ética e a conscientização para a responsabilidade, né? Para que, de fato, esse viés tão importante que é pessoas que usam a causa do bem, que realmente estão dando assistência para pessoas vulneráveis com extrema dificuldade, fome, miséria, né? Sem roupa para vestir, passa frio, não tem casa para morar, né? Ou seja, mora em situações extremas e difíceis, insalubre. Então, quando existe
existem aproveitadores, de fato, assim como as ovelhas, aos lobos. Qual a melhor maneira que se faz? Conscientização, transparência e, o mais importante, capacitação, né? Que é realmente não só dar o peixe, mas ensinar a pescar o peixe. Então, quando você vai para a sociedade, você vai para o voluntariado, você sabe que para cair no assistencialismo é muito fácil, né? Em recorrência e decorrência do assistencialismo. Para que a sociedade possa evoluir, a capacitação, cursos, treinamento, você tem Sebrae, você tem aí o Pérola Byton em São Paulo, Fundação Bradesco, você tem ONGs e associações especializadas pelo próprio Estado, município, que fornecem recurso para inclusão profissional, treinamento, curso profissionalizante, né? Para que você possa ajustar esse mecanismo social. Então, quando você gera habilidades sociais, você cria um campo de assistência que transforme a habilidade social, você abre caminhos, então, para que as pessoas necessitadas tornem-se agentes incluídos na sociedade, capazes, com know-how, expertise, para que no futuro ele possa levar aquilo adiante. Então, você vai encontrar hoje pessoas que fazem voluntariado, que foi assistido, que foi auxiliado por algum projeto. E ele foi beneficiado por algum momento de fragilidade, e agora organizado, ele é um agente construtor da paz. Ele também é uma pessoa que dedica o seu tempo, porque ele sabe o valor de quanto aquilo impactou a vida dele. Então, quando existe ética, responsabilidade, seriedade, conscientização, treinamento, com ferramentas que já existem, nós podemos sim construir soluções efetivas em decorrência de um monte de problema que, infelizmente, acontece, como foi trazido aí pelo professor Anísio, né? Os desvios, entendeu? Que são aqueles que se aproveitam. Isso é inevitável. Façamos nós a nossa parte e, de fato, que essas melhores partes possam ser sobressalentes e venham sobrepujar todo o resto para a sociedade ganhar mais com isso. Obrigado. Alguém quer somar aí nesse debate, nessa provocação do Sionísio? Pode falar, Andréia. Eu queria só colocar mais algumas coisas que o Sionísio ele nos instigou, né? Que realmente essa corrupção no voluntariado, né? As pessoas se usam hoje, principalmente os influencers, que não influencia nada, né? E a gente acaba sendo prejudicado até nos nossos projetos, porque nós somos obrigados, né, a postar, porque quando a gente posta, a gente consegue arrecadar mais, a gente consegue mais benefícios. Porém, também a gente tem que provar postando que a gente, que determinada quantia a gente gastou para isso, entendeu? Como se fosse a postagem, como se fosse uma prestação de contas, que daí também gera, de novo, aquilo que não, está fazendo isso para se aparecer ou para se promover, entendeu? Se torna bem complicado para nós que somos voluntários, que temos os nossos projetos, toda essa questão, né? Uns pagam pelos outros. Nós que trabalhamos direitinho, que procuramos fazer de maneira correta, muitas vezes pagamos por aquele que faz errado, por aquele que se autopromove através de um projeto social, ou aquele que quer se promover através do nosso projeto social, que chega naquele determinado momento, vem ajuda, que ajuda é bem-vinda, né? Que nós aceitamos de bom grado e de bom coração, porém sabemos que aquela fotinha que fez conosco, né, dentro do nosso projeto, vai fazer ele se promover para ser um político. Eu não estou apoiando determinada pessoa, não estou apoiando, né? Mas ele foi ali, foi e fez uma foto, e essa foto já foi, e de certa forma, às vezes, nos prejudica, porque coloca a gente em situações difíceis. Era só esse adendo, assim, que influencers que não influenciam. Muito bem. Alguém mais? Bom, então, nesse caso, eu vou perguntar para a Dona Rosa. Dona Rosa, é possível ser voluntário sem sair de casa? Ver se eu consigo abrir aqui. Tá ouvindo? Pode falar. Então, sim, é possível. São muitas coisas que um voluntário tem que fazer.
Às vezes são tantas pessoas que você tem que entrar em contato com aquelas pessoas. Então, ser voluntário também é entrar em contato com essas pessoas. É salvar vidas também de casa. Porque muitas pessoas querem ouvir como a salvação aqui da senhora Sandra, né? Falando de que pessoa querem se suicidar. Então, aí entra os voluntários para procurar reverter aquela situação. E muitas vezes, de dentro de casa, você faz muito mais ainda nesse ponto, nesse assunto, né? Que você vai entrar em contato com aquela pessoa, com a família daquela pessoa. Acontece muito isso aqui, né? Então, eu sei que a gente consegue. E está se comunicando com outras pessoas, isso também é ser voluntário. E também indicar, né, chamar, ensinar. Então, tudo isso é uma coisa que muitas vezes, se você estivesse na rua, ou se você estivesse num local, trabalhando lá manualmente, você não conseguiria fazer, tanto quanto você conseguiu fazer de casa. Então, isso eu acho que não que ninguém vai ficar lá, né, só fazendo, mas esse ponto é um ponto importante, que é um ponto que você dedica ali aquela situação, aquele assunto, você sente, você chora, você ora junto com aquela pessoa. E são várias situações. Por exemplo, assim, a Andréia estava falando aí, né, sobre doações e tudo. Às vezes você está ali, você recebe uma doação, você já vai fazer ali. Quem você vai doar? Como que você vai fazer para doar? Então, você tem que ter um tempo também para fazer isso de casa, sem sair lá, né? Aí você prepara tudo, que não é fácil, né? Você prepara eventos para receber muitas pessoas para fazer doação. Eu sei muito bem o que é isso, né? Um dia você é roupa para doar, um dia é uma cesta básica, outro dia são cestas divididas, outro dia são tantas as coisas, né, que a gente faz para isso. Então, eu acho que tudo isso vai estar valendo dentro desse trabalho voluntário, que todo mundo faz porque tem amor para fazer. Porque se não tivesse para fazer, não faria. Mas tem aqueles que faz para tirar proveito, né? Quando o padre falou, hoje, tudo bem, eu estou fugindo um pouquinho daí, que não tem muita coisa a ver, e tem também, né? Tem uma plantinha aqui chamada rosa do deserto. E ela cresceu bastante, né? E aí, lá na pontinha lá, é que tem umas folhinhas e a flor. Então, quando muda ela de lugar, ela vai se torcendo para procurar um lugar da luz dela. Quem mandou ela fazer isso, né? Aí muda ela de lugar de novo, ela se torce de novo para buscar a luz. Então, ela acaba ficando toda torcida, assim, porque se a gente ficar mudando de lugar. Então, o voluntário também, eu fiquei pensando, o voluntário também é isso. Sentiu, viu, precisou, o voluntário está ali, né? É claro que tem tipo de voluntários que é direto, né? Por exemplo, quem toma conta de uma biblioteca, voluntário para a biblioteca, fica lá, tem que integrar muitas vezes, tem que ir de novo, tem que abrir, né? Então, é um tipo de voluntário, né? Então, tem tipo de voluntário que são para tudo, né? É muita coisa, são diversas as atividades que esses voluntários fazem. Inclusive, eu sei que nós tudo aqui faz isso, né? Então, eu acho que é isso. Aí tem que usar muito, quem é voluntário, tem que usar muito da sua resiliência, né? Seu Álvaro, a mesma pergunta, é possível ser voluntário sem sair de casa? Boa noite. Sim, é possível, né? A gente pode ajudar muitas pessoas da própria casa da gente, né? Através de uma ligação, através de uma conversa com as pessoas que procuram a gente sempre, né? E às vezes a gente sempre dá conselhos, né, para as pessoas, né? Como a dona Sandra falou, né? Muitas vezes as pessoas estão com depressão, às vezes ao ponto de tirar sua própria vida. E a gente sempre tem essa meio, né, de poder assim dar a palavra para as pessoas e depois as pessoas ser gratas com a gente pela palavra que ela recebeu da gente, né? Porque através da palavra muitas vezes a gente pode mudar a vida de uma pessoa, né? Então
através desse caminho, assim, da gente poder sacrificar pelas pessoas, né? Às vezes orando por elas e procurando depois, né, encontrar a pessoa para continuar conversando e dando esse tipo de assistência para elas. Muito bem. Pastor Jackson, qual que é a sua opinião? Porque aí as pessoas que estão aí nos assistindo no canal do Pádua, eles podem ter várias visões de como ajudar as pessoas sem sair de casa. Isso é importante que cada um dê essa palavra, né? Excelente. Muito bem colocado por todos, né? Pastor Álvaro falou, uma ligação, algo nesse sentido. Mas eu acho que são coisas bem básicas, né? Eu tenho 3 filhos, 2 moças e um menino. E desde pequeno sempre incentivei, cobrei, no bom sentido da palavra, cobrar, mas incentivei a sempre ser voluntário. São pequenos gestos. Gestos que muitas vezes, ao longo da jornada, da caminhada, se perde no caminho. E muitas vezes este gesto dentro de casa, ser voluntário, até do filho ser voluntário com os próprios pais. Os filhos serem voluntários com os pais serem voluntários com os filhos. Porque muitas vezes, além do papel de pai, do provento da casa, além do papel de pais, de educar por compromisso e por valores preservados, também os filhos olhar para os pais com esse olhar de amor, de gratidão e pequenos gestos. Gestos que muitas vezes saem fora desapercebidos. Mas eu sempre, na minha infância, meu pai ele era muito conservador. Ele pertencia a uma determinada denominação religiosa, o oposto ao qual hoje eu sirvo. Mas ele sempre, como pessoa, como ser humano, vindo de uma... Meu pai descansa desde o ano de 2021. Mas ele era muito rígido conosco, muito rígido, mas não bruto. Ele exigia esse voluntariado, de nós sempre olhar a pessoa com um olhar de mérito, nunca de desmérito. Sempre olhar para o ser humano não pelo que ele é, pela aparência, e sim pelo que é a palavra ser humano, filho do Criador, essência de Deus. Então isso eu herdei do meu pai. E pequenos gestos, como coisas pequenas que talvez hoje estão sendo interpretadas de uma maneira diferente, lamentavelmente. Lavar a louça voluntariamente. Ajudar a limpar a casa voluntariamente. Arrumar o seu próprio quarto voluntariamente. E dentro de casa nós podemos fazer esses gestos com os filhos e surpreendê-los quando menos eles esperam. Não surpreendê-los como dar algo material, mas surpreendê-los do nada chegar e dar um abraço, dar um beijo, dar uma palavra de bênção, uma palavra de ânimo, porque não é que são filhos de pastores ou são filhos de pessoas bem relacionadas, bem-sucedidas, que não enfrentam dificuldades. Usando e pegando um gancho de leve, para não sair muito fora do contexto da palavra do senhor Anísio, lamentavelmente o voluntariado está sendo dissipado de uma forma totalmente errônea. E ao longo da caminhada a gente encontra aquilo que era bom está sendo transformado em algo benéfico e não bom. Benéfico do lado material e financeiro. Então, voltando à pergunta, o questionamento acerca, é possível fazer esse gesto em casa? É claro. O esposo, muitas vezes, olhar para a pia e dizer, me aguarda, eu estou chegando. O esposo olhar para a casa e dizer, me aguarda, eu estou chegando. Eu vou contar algo para vocês. Todos nós somos preocupados, por natureza. Mas eu
tenho uma preocupação, parece que é acima da curva, fora da curva. Vivo preocupado, não ansiado ou não que eu não confie no Senhor, eu sempre tenho uma preocupação, até muitas vezes por aquilo que não tem nada a ver comigo, mas indiretamente tem a ver comigo, porque é o próximo. E quando eu estou nesse momento estressado, cansado, preocupado, eu pego uma vassoura, eu pego um balde, pego um pano, eu sou muito vaidoso, encho aquele balde de cheiroso da casa e do nada a Raquel acorda, minha esposa, a casa está limpa, perfumada, roupa lavada, roupa passada, pia arrumada, tudo pronto, como se tivesse passado. Agora eu vou falar uma questão entre aspas, tá? Como se fosse um anjo passando por lá. Então eu falo assim, são pequenos gestos que são voluntários, espontâneos, que nós podemos sim fazer dentro de casa. Porque como eu creio que foi a Rosa de Embu das Artes, ou alguém que falou, não sei, não estou lembrado, que falou o seguinte, como nós sermos voluntários fora da porta da casa, nós somos voluntários nem para nós mesmos, quando pouco dentro da nossa própria casa. Então, eu acho que esse voluntariado, essa palavra, ser o pastor aí de São Paulo falou, não é voluntário chamado, convocado, é voluntário, estou pronto, estou aqui, vamos lá, sem muitas vezes nem convite. Em casa é possível? Claro, eu entendo sim. Sou voluntário dia após dia, faço almoço, gosto de fazer janta, gosto de limpar a casa, gosto de ajudar, gosto de ver, muitas vezes está caído, eu levanto voluntariamente. Está sujo, eu vou lá e limpo voluntariamente. Então é possível, claro. E aí, claro, tem também aquela palavra de afeto voluntário. Eu te amo, que bom, que feliz, ou algo nesse sentido. E isso sim, sendo desta maneira, estende-se da casa para fora. São essas minhas palavras. Muito bem. Parabéns aí, tá? Eu vou muito aprender isso com o senhor aí. Tem que muito aprender. Acho que eu sou muito novo. Próximo aí, seu Anísio. É a mesma pergunta. É possível ser voluntário sem sair de casa? Aí depois o seu Roberto, depois o seu Anísio e terminando com a Andréa. Por favor, suas palavras. Tá mutado aí, seu. Tá mutado o seu microfone. Eu ia fazer uma observação aqui, até acabei esquecendo, me distrair, mas eu queria dizer que até um pouco envergonhado aqui de participar dessa live aqui, diante de gigantes do voluntariado, como Álvaro, e certamente outros aí que nem conheço muito bem, né? Mas, em todo caso, com muita honra, fui convidado, estou aqui, né? Bom, eu acho que aliás, na verdade, no meu caso, eu acho que eu tenho mais sido voluntário de dentro de casa, porque eu tenho procurado, o meu trabalho, né, eu tenho uma empresa, e tenho assim, muita disponibilidade de tempo assim, para atividades específicas no campo voluntariado, mas eu utilizo muito as redes sociais, né, para o trabalho de educar, instruir. Então, geralmente, quando eu chego em casa à noite, eu procuro sempre fazer alguma coisa, usar o WhatsApp para distribuir mensagem, distribuir um vídeo, ou mesmo gravar, né? E eu acho que hoje nós temos muitas oportunidades de contribuir com o bem do próximo, né? De contribuir com os nossos semelhantes, mesmo estando dentro de casa, porque tem muitas ferramentas. E claro que, como aí o pastor Jackson ele colocou, de fato, nós temos o da nossa própria casa também, né? Nosso próprio ambiente, que nós começamos, se nós não tivermos nosso espírito voluntário dentro de casa, quer dizer, a gente vai fazer fora de casa, mas não é espontâneo, né? É assim, meio forçado, pode ser que o propósito esteja até desnaturalizado já, né? Mas Anísio, me
última parte, Anísio. E com a grande possibilidade de serem reconhecidos como anjos dentro de casa, viu, Anísio? Amanhã acho que eu vou lavar um prato. Acho que amanhã eu vou lavar uns pratos. A minha mulher vai dizer: o que que aconteceu? Eu falei: foi a live. Você não participou da live? Na verdade, Aí, vai dar isso aqui. Amanhã cedo, na casa de muitos, vai ter um balde, uma vassoura, um pano e um detergente na pia. Com uma direta, muito direta, viu? Muito bem. em casa vai à praça, né? Isso. Então, se nós não somos voluntários dentro de casa, agora a grande dificuldade, no meu caso, que o meu foco é a educação, porque eu acredito que o ser humano ele está desnivelado socialmente, né? Por causa de questão de educação, né? E a gente sabe que a grande dificuldade hoje é você distribuir ou incutir nas pessoas um hábito, né, um costume, uma tradição de ser voluntária. Que hoje o ser humano desenvolveu uma resistência ao outro e muitas vezes nem vendo a necessidade ou nem sendo quase que obrigado, eles querem prestar um serviço que não seja para obter alguma vantagem própria. E hoje, para você construir ou fazer com que esse espírito, né, esse coração voluntário ele se estenda, né, para as outras pessoas, tem sido um grande desafio hoje. E muitas vezes, até mesmo dentro da nossa própria casa, a gente encontra, se não tiver muita habilidade, você não consegue, às vezes, fazer o próprio filho seu, né, ser voluntário dentro de casa, dentro de casa. A sociedade, na verdade, ela adoeceu o ser humano, né? O ser humano já era doente, mas nos últimos tempos ele foi mais adoecido no coração, no comportamento. Né? Assim, quando o extremo do egoísmo, da vaidade, do isolamento, né, em si mesmo, fez com que o ser humano ele adoecesse de vez e fizesse com que a sociedade inteira está entrando em um processo de colapso, na verdade, né? Por causa desse espírito egoísta e por causa desse auto-isolamento, né, que as pessoas, especialmente essa geração, foi induzida a praticar. Quer dizer, a incapacidade de enxergar o outro, mas apenas a capacidade de olhar apenas para si, para as suas próprias necessidades. Mas o pior de tudo é que essas pessoas não têm capacidade de resolver as suas próprias necessidades. Elas acabam dependendo de outras pessoas para ajudá-las, né? Então, fica uma situação complicada, porque as pessoas como nós aqui, que já entendemos e já estamos procurando praticar esse espírito voluntário, autêntico, né, e verdadeiro, temos mais uma missão, né, de conseguir uma missão dura, que é a missão de fazer com que isso, esta cultura que nós adquirimos, não sei se dos nossos pais, ou a gente treinou e conseguiu, né, fazer com que isso passe para outras pessoas. Realmente é o grande desafio que nós temos hoje. E claro que isso passa pela própria o estado individual de cada um, né? O bem-estar seu, você tem que estar em boas condições, você tem que ter construído valores dentro de você mesmo, conforme já falei, mas a gente tem que conseguir praticar isso na casa da gente, né? Se a gente não conseguir praticar esse espírito voluntário, altruísta dentro da casa da gente, é claro que se a gente tentar se projetar na sociedade, eu acredito que o voluntariado não será autêntico, né? Pode ser que tenha outras intenções, né? Ou esteja com intenções corrompidas, né? Muito bem. Sandra, a pergunta continua, né? A sua visão, é possível ser voluntário sem sair de casa? Com certeza, né? Hoje as redes sociais, elas, se nós soubermos usar ao nosso favor, a gente pode ajudar muitas pessoas de várias maneiras, né? Dentro de casa nós podemos fazer muitas coisas. E as pessoas que estão nos assistindo, que ainda não sabem o que fazer, né? Dentro da sua casa, você pode separar o alimento para distribuir, você pode ser voluntário lavando roupas que tem. Eu, por exemplo, eu ganho muitas roupas e eu dou todas limpinhas para as pessoas, então eu lavo todas as roupas, eu coloco no sol, porque eu sei que as pessoas vão pegar e já vão usar. Então, você pode ser voluntário dessa forma, dentro da sua casa, né? Você pode ser voluntário também
entendendo o que Deus quer para a sua vida, né? Você precisa saber quais são os dons e talentos. Então, pede a direção de Deus, que Deus vai te direcionar de que forma você pode estar ajudando as pessoas, né? E eu gosto muito, muito, muito de falar para as pessoas que, em primeiro lugar, nós temos que sentir o desejo de ajudar. Tem que partir do nosso coração para a gente estar ajudando as pessoas. E você vai ver uma maneira muito boa de você estar ajudando as pessoas. Eu gostaria de deixar uma mensagem final, né, para todos vocês, os meus agradecimentos a todos que estão aqui, parabenizá-lo, porque cada um trouxe uma mensagem tão importante. Eu aprendi tanto, tanto nesse período de quase 2 horas aqui. Cada um de vocês contribuiu de uma forma tão preciosa. Como é precioso estarmos juntos com irmãos acolhedores, irmãos que estão servindo há muitos anos. Isso é gratificante demais. Então, você que não sabe de que forma você pode estar ajudando, ore, pede a direção de Deus, descubra os seus dons e talentos, procure um projeto social para ver de que forma você pode estar ajudando. E ação social pode começar realmente trabalhando dentro de casa e com o coração aberto e disposto a servir. Muito obrigada. Obrigado. Mais uma vez, aqueles que estão no canal, né? Sejam bem-vindos sempre. Se inscrevam, dê seu like no nosso canal para terem essas pessoas aqui maravilhosas com esse conhecimento. Pastor Ilhan, a sua ideia de como as pessoas podem ser voluntariadas sem sair de casa, e depois a Andrea também pode juntar com essa informação. Boa noite a todos. Acho que tem duas percepções, né? O pastor Jacques trouxe uma percepção muito interessante, uma percepção interna. E o voluntariado já começa nas coisas dentro de casa, no ajudar, né? No apoiar, seja a esposa, seja o filho apoiando, enfim, ali já começam umas situações internas, mas isso também acho que é um aspecto externo, né? Do voluntariado, pensando em termos de atividades e de organizações, de ONGs, que produzem também esse tipo de trabalho, né, que pode pensar hoje, especialmente na era hoje da informática, da inteligência artificial. Então, muitas vezes a pessoa que quer praticar também o voluntariado, além, né, das atividades dentro de casa, né, que é necessário, sim, né, é necessário que seja voluntariado, não é uma coisa que tem que ser forçado, não é uma coisa que tem que ser empurrada, tem que ser natural, tem que ser espontânea, mas as pessoas também podem estar ajudando hoje a ONGs, sejam criando peças publicitárias, seja organizando questões administrativas. Por exemplo, uma coisa simples, é uma distribuição de cestas básicas. Você tem que criar ali você tem que fazer uma preparação, preparar uma ficha de assinatura para prestar contas, você tem que preparar senhas, você tem que preparar... São coisas que a pessoa pode também estar apoiando dentro de casa, indo um pouco mais além. O voluntariado hoje, especialmente, acho que todos nós passamos aí por esse período da pandemia, né? Quantas vezes não tive ligações, ligando para as pessoas, perguntar, olha, como você está? Você está bem? Eu acho que esse ato de você perguntar, de você ter uma preocupação, é uma forma de você ser voluntário, mesmo que não pode estar ali presencialmente, mas você está ali se preocupando, a pessoa sente, né, que tem alguém que está preocupado, uma pessoa que está numa situação de depressão, uma pessoa que está numa situação, enfim, qualquer que seja a dificuldade. Então, muitas vezes, o fato de você ser apenas ali um ouvido, né? Tanto é que hoje a gente tem organizações, próprios governamentais, pessoas que trabalham apenas para ouvir pessoas que estão passando por dificuldades. Né? Estão passando um momento, quero precisando cometer um suicídio, uma coisa, liga para tal número, você vai ali ouvir uma pessoa que vai conversar um pouco com você. Então, isso também é ser voluntário. Então, você pode, além da situação interna, como muito bem colocado pelo pastor Jacques, existe situação externa também que a gente pode estar desenvolvendo. Novamente, demos exemplos aí de telefone, demos exemplos de organização, cada um dentro do seu espaço. Por exemplo, jiu-jitsu hoje aqui eu faço dentro da minha própria casa. Uhum. Tem um espaço aqui na parte de cima onde eu abro aqui para a comunidade, vem o pessoal aqui. É uma forma de dentro da minha casa, eu estou fazendo um trabalho voluntário dentro da minha própria casa. Uhum. Então, sim, é perfeitamente possível eu desenvolver, lógico, cada pessoa dentro daquilo que Deus
com sede, como capacidade, utiliza, né, da sua capacidade para desenvolver alguma atividade, alguma coisa que possa beneficiar ao próximo, possa servir ao mundo. Então, acho que sim, perfeitamente é possível, sim, você ser voluntário sem sair de casa também. Obrigado, pastor Nohan. Andréia, por favor. Comentar, né, o que todos falaram, realmente, o voluntariado começa dentro de casa, né? Foi a minha primeira fala. E hoje, com as mídias, com a internet, nos possibilita ser voluntariado através de campanhas, mobilização digital, né? Até porque o voluntariado não é geografia, e sim vínculos, é sim vontade, né? Eu aqui em Santa Catarina posso fazer uma mobilização digital e ajudar, por exemplo, o pastor Lohan, o pastor Jackson. O seu áudio não está saindo, tá? O seu Não áudio está saindo? Agora sim. Ah, tá. Eu acho que de repente pode ser a internet. Não deu para ouvir nada? Volta? Não, depois de um tempo não deu para ouvir. Tá. Assim, para concluir. Voluntariado não é geografia, né? E sim vínculo, vontade. E se a gente tem vontade, a gente pode fazer uma mobilização. Eu estando em Santa Catarina, para ajudar, por exemplo, o pastor Jackson, o pastor Lohan, o pastor Anísio, enfim. Nós podemos também, por exemplo, com os dons, né? Que eu vi aqui que a maioria dos pastores tem o dom da oratória, e de repente fazer cursos de oratória, né? Me inscreveria, tá? Para esse curso. E assim como outros cursos também que a gente pode fazer através de casa. Isso. Muito bem. Pessoal, o nosso podcast, né, já está se estendendo um pouco, porque é muitos conteúdos, queria estender mais, mas eu vou deixar a última resposta para a gente depois finalizar. A gente pode fazer depois a parte 2, não sei. Para o pastor Roberto, porque é importante que as empresas também, elas atuam também nesse campo. Eu pergunto para o pastor Roberto, para ele nos sanar, né, nessa dúvida. Como as empresas elas podem e devem apoiar o voluntariado dos seus colaboradores, pastor Roberto? Perfeito. Obrigado. É uma pergunta muito pertinente pelo atual momento do mercado, né? As empresas, elas estão, de fato, cada vez mais dando atenção para esse aspecto, não é só do terceiro setor. Eles entendem que o desenvolvimento humano com habilidades sociais é preciso treinar. Então, hoje as empresas estão investindo muito, né, em treinamento em inteligência emocional, para que os profissionais possam ter uma vida melhor, mais estruturada, né, e que gere menos turnover, né, que gere menos ausência no quadro de profissionais, para que eles possam ter mais estrutura da psique emocional, né, e tenha mais consciência dos seus aspectos, além do profissional, da demanda da sociedade, porque ele é um pai, ou é uma mãe, ou ele é, né, um membro de uma família, de um corpo docente integrado à sociedade, né? Então, as empresas estão investindo muito nisso daí. Então, essa sigla NR1 agora virou lei, né? As empresas precisam agora se estruturar, estão dando treinamentos de inteligência emocional exatamente porque a pressão, a cobrança, o corporativo, né, o consumismo, está levando as pessoas a uma vida frenética, né? Então, as multinacionais, as grandes empresas estruturadas, estão realmente se adequando a essa nova lei, né? E estão buscando realmente profissionais da área competentes para que dê esses treinamentos nas suas empresas. Então, ou seja, eles estão tendo essa consciência de que precisa gerar esse preparo e, ao mesmo tempo, criando projetos sociais, né? Eu me lembro que em São Paulo mesmo, né, na minha cidade, Osasco, a Fundação Bradesco tinha, né, um projeto lá dentro da comunidade, onde os profissionais dos bancos dedicavam um tempo ali, um tempo lá do seu programa, do seu horário profissional, para realmente levar a fazer o Natal solidário. Então, a própria empresa organizava isso e convidava os profissionais para que pudesse dedicar tempo para ir lá no bairro, para fazer a arrecadação de recursos, comprar os presentes, entregar para as crianças, para ter essa, né, essa sinergia.
perceber o contexto daquela camada, como é que funciona a realidade, o processo, daí por diante. Então, isso agrega muito em valor, em consciência, em perspectiva de vida, não é verdade? Então, hoje as empresas elas estão cada vez mais buscando esse tipo de profissional que consigam treinar, capacitar, levar a esse nível de consciência, né? Esse entendimento para que crie a perspectiva para uma sociedade mais humana, mais responsável, mais ética, com valores que possam promover a paz. Então, eu saliento para vocês que hoje muitas empresas, eu recebo vários convites, eu vou dar várias palestras, eu dou vários treinamentos, e não é mais só inteligência emocional. Os Estados Unidos já está trazendo, aplicando nas empresas inteligência espiritual. Olha o nível do avanço do processo. Vocês salientaram aí essa questão do trabalho em casa. Você tem ideia, hoje tem corporações, ONGs, que atendem, acho que é 188, tá? Você que está assistindo aí a live, a pessoa que estiver em casa, no momento de repente, uma crise de ansiedade ou uma depressão profunda, não sabe o que fazer, ligue 188, vai ter alguém para te escutar. Né? Só para trazer um adendo para esse tema anterior que foi trazido por vocês. Tem pessoas prontas para te escutar, para te auxiliar, socorrer no momento de vulnerabilidade, porque, de repente, eu não sei o dia de amanhã, quem possa precisar. E se você, de repente, não precisar, espero que não precise, mas se conhecer alguém, você pode informar esse número 188, que vai ter ali um socorrista que vai atender. Essa pessoa é treinada, é capacitada para ouvir, para escutar, para despressurizar a pessoa que está aflita. Voltando ao tema das empresas, então o Pado e demais estão aqui nesse webinar aqui, é muito bom ver que está tendo essa conscientização por parte das corporações, das empresas, tá? Requisitando realmente profissionais capacitados para treinar os seus times. Então, eles estão criando um ambiente profissional mais organizado, mais responsível, que tenha menos desrespeito, a questão para diminuir assédio moral, assédio sexual para o sexo oposto, ou seja, para o mesmo sexo dentro do ambiente profissional, para que entenda a intercorrência de uma comunicação com ruídos, o que isso provoca, não é? Então, eles vão entender nesses aspectos de que eu preciso entender o que eu falo, como chega, né? O que é pensamento, o que é emoção. Então, vão entender tudo isso, não é verdade? Então, se cria um ambiente mais coeso, mais organizado e melhor para todos no ambiente profissional. E aí entra o quê? A conexão com a família, que é aquilo que o pastor trouxe, o pastor Jackson, aonde eles salientam e traz essa provocação. Como que você cuida da sua família? Como é que você está cuidando? Porque o profissional começa lá, não é quando você está na empresa. Então, vai ampliando a visão e a perspectiva desses profissionais. Realmente, o voluntariado, você que é voluntariado, você que está em casa assistindo esse webinar aqui, parabéns pelo seu tempo dedicado aqui conosco, mas se permita ter essa experiência que é extraordinária. Obrigado. Eu vou precisar me ausentar, eu tenho compromisso agora, não sei se vocês ainda vão continuar. Não, Sandra, a gente já está finalizando já. Tá. Se você já quiser, eu ia pedir agora para cada um dar suas considerações finais, então você já pode começar, né, que já a gente está finalizando, que já vai fazer quase 2 horas mesmo, né, pode dar suas considerações finais e pode realmente se ausentar. Eu gostaria de fazer uma oração agradecendo a Deus pelo Dia do Voluntário. Eu separei uma oração, achei tão bonita aqui, eu posso fazer? Pode, fica à vontade, vamos lá. Assim, Senhor meu Deus, agradeço pela oportunidade de poder servir, pela vida que o Senhor me deu e pelo amor que me alcança todos os dias. Capacita-me para que minhas mãos sejam instrumentos de paz, meus passos sigam o caminho da compaixão e meu coração seja cheio de misericórdia, que eu sirva com humildade, sem buscar reconhecimento, mas desejando apenas refletir o teu amor, que cada gesto me leve as pessoas a terem esperança, que cada palavra leve ao consolo e cada atitude nossa revele a sua presença, ó Deus. Ensina-nos a enxergar o necessitado com os teus olhos, a escolher com o coração o caminho certo para eles seguirem e agir com a sabedoria que vem do alto.
Fortalece-nos, Senhor, nós, voluntários, todos os dias, porque nem todos os dias são fáceis. Guia-nos quando nós não soubermos o que fazer e guarda o nosso coração de todo desânimo, que nós sejamos fiéis ao chamado e constate em nós a missão tão sagrada que é de ajudar as pessoas. Senhor, usa a nossa vida para transformarmos outras vidas, que nós sejamos luz na escuridão, para onde houver, que quando tiver um aflito, que possamos dar um abraço, que possa haver amor no momento de dor. Tudo, Pai, eu te entrego nesta noite e dedico o meu serviço de voluntária a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Sandra. Dona Rosa, vamos agora ser um pouco mais rápido, né? Dona Rosa, suas considerações finais, dê seu recado. Tá mudo o seu microfone. Isso. Pronto. Então, só quero agradecer a todos vocês aqui. E se diz o seguinte, que se você tiver algo importante para fazer, que você vai chamar as pessoas para fazer, então você vai chamar quem não tem tempo. Porque quem não tem tempo é porque já está fazendo. Quem tem tempo de sobra não consegue fazer. Então, se chamar, fala, eu não vou porque eu não tenho tempo. Mas quem não tem tempo vai fazer. Arruma um tempinho e vai. Então, é isso. Mas eu estou muito feliz de estar participando aqui, de estar vendo todos vocês, de ouvir essas maravilhas todas, esse conhecimento todo que cada um tem, né, e deixou aqui nessa noite. Então, eu sei que isso vai se estender, vai ajudar muitas pessoas também a pensar melhor a respeito do voluntariado, né? Então, muito obrigada, José de Pádua, por ter feito esse podcast hoje, né? Quer dizer, me convidado, né? Muito obrigada a todos, era isso. Obrigado, seja bem-vinda. Andréia? Bom, eu só tenho a agradecer o convite do seu Álvaro por ter me convidado, né, participar dessa live, agradecer o aprendizado que eu tive com todos vocês, é uma honra muito grande, né, poder estar aqui. E ser voluntário é isso, né, vocês doaram o tempo de vocês, nós doamos o nosso tempo, e cada um, com certeza, vai levar um pouco de aprendizado, vai levar uma sementinha de cada um de uma forma diferente. É isso aí. Boa noite. Boa noite, obrigado. Pastor Inohan? Desde agradecer o convite, pastor Álvaro, a oportunidade de conhecer cada um dos senhores e senhoras que estão presentes, e lembrar que o voluntariado não é apenas doar tempo, mas é oferecer presença, é oferecer empatia, é oferecer esperança a muitas pessoas, né, que muitas vezes estão precisando, né, e que basicamente cada oportunidade de servir é aquilo que se renova, uma oportunidade de ser voluntário, né, e continuar inspirando e motivando tantas pessoas nessa missão tão especial que Deus aí pode nos conceder. Obrigado a todos, uma boa noite a todos. Obrigado, pastor Inohan. Seu Roberto, por favor. Primeiramente, agradecer ao Pablo pelo convite, o Álvaro também, pastor Álvaro, e a presença de todos aqui nesse webinário fantástico sobre o Dia do Voluntário, esse Dia Internacional muito importante, que salienta aí, traz realmente a esperança de que mais pessoas possam se permitir doar o seu tempo, que é extremamente importante. Então, eu queria trazer duas frases aqui. Ser voluntário é acreditar que pequenos gestos mudam o mundo, e não é sobre ter tempo livre, é sobre ter um coração disposto. É isso. Obrigado. Senhor Anísio? Tá no mudo, tá? Agradecer a vocês por esta honra, né? Porque também aprendi bastante aqui nesta live. E eu quero parabenizar neste Dia Internacional do Voluntariado a todos que têm se dedicado de alma limpa, coração sincero e puro ao voluntariado. E também dizer aos que não têm se dedicado à causa do voluntariado que eles possam encontrar também um meio de apoiar aqueles que
já estão atuando, né? Se não dá para se integrar diretamente, mas possam dar suporte, apoio, que isso também é uma contribuição para o desenvolvimento do voluntariado. E parabenizar a todos também que já dão esse suporte aos atuantes pelos bastidores, né? Que muita gente é a causa do suporte, da existência de muitos movimentos e grupos voluntários na sociedade, e tem por trás, né, os seus patrocinadores, que muitas vezes nem aparecem. Eu quero parabenizar todas essas pessoas que estão envolvidas por esta causa do voluntariado, e dizer para elas que todas elas estão contribuindo para a realização dos ideais humanos mais sublimes e nobres da humanidade, e com certeza também estão contribuindo pela causa do projeto do Criador, do projeto de Deus, que é a construção de um mundo feliz e de paz, porque eu não tenho dúvida que quando Deus planejou este mundo, não pensou outra coisa senão que nós vivêssemos desfrutando de muita paz, muita harmonia, muita felicidade. Então, tudo aquilo que contribui para isso está contribuindo com o projeto de Deus para a raça humana. Parabéns a todos. Parabéns a todos. Obrigado. Seu Álvaro? Oi, Sr. José de Pádua, gratidão aí, né, pela oportunidade Tamo junto. da gente estar reunido aqui nessa noite, né, falando sobre trabalhos voluntários, né, e me sinto, assim, feliz e grato a Deus pela oportunidade de aprender muitas coisas com vocês nesta noite, né. Jesus falou lá em Mateus 25:40, eu vim para servir e não para ser servido. Então é com esse coração que a gente sempre está aqui, né, dedicando pela vida das outras pessoas e procurando servir elas da melhor forma que a gente consegue servir, né. Então sou muito feliz, agradeço muito a todos, né, por esse momento tão especial que a gente está aqui nesta noite, e amanhã a gente tem um evento aí com a embaixadora Miriam Braga, voltado para o voluntário, né? E só isso, muito obrigado. Obrigado a todos e que Deus abençoe a todos vocês em suas missões. Obrigado. Seu pastor Jackson? Muito bem, aos Hebreus 10:25 diz assim: o teu esforço e a tua coragem serão recompensados. O esforço de cada um, o esforço de um desconhecido no tocante este momento que aqui estamos, eu somente conheci o Álvaro, e o esforço de um desconhecido, o aprendizado de um desconhecido, faz com que aproxime a palavra para sermos conhecidos um do outro. Então eu falo neste momento a todos os voluntários que o esforço e a coragem serão sim recompensados. Tenho certeza. Que alegria poder ter a honra de participar deste momento com cada um dos nossos amigos que aí estão, e eu vou enumerá-los agora, começando com o que aparece para mim aqui. A Andréia, seu Anísio, pastor Inovan, José de Paulo Intermediador, professor Roberto, a dona Rosa, que é de uma cidade que eu gosto muito, de Embu das Artes, e tenho muitos amigos aí, em especial a todos da igreja, a Família em Cristo Church, do pastor Ezequiel, que está aí. Que Deus abençoe grandemente a todos e que o Eterno possa sempre estar com as suas mãos. Pastor Álvaro, sempre é uma honra estar contigo. Um forte abraço. Obrigado. E se este episódio tocou você, que tal fazermos um pequeno gesto essa semana? Você pode visitar um abrigo, você pode doar roupas, né? Ou simplesmente ouvir alguém que precisa ser ouvido. Agradeço a todos no canal do Pádua que estão ouvindo esse podcast. Agradeço a todos vocês imensamente. Muito obrigado. E as portas do canal do Pádua estão abertas para todos vocês. Obrigado, pessoal. Boa noite. E feliz dia do voluntário, que será amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Muito bem.